Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Modelo de Negócios da Igreja Batista Capital. Nessa aula a gente vai falar sobre pitch, né, sobre a apresentação da empresa. Então vocês precisam lembrar bem, olhar bem essa aula, porque vocês vão precisar fazer essa apresentação. Então aqui vão ter algumas dicas, vão ter algumas situações que a gente vai falar ao longo da aula para dar também para vocês uma estrutura adequada para vocês poderem apresentar a empresa de vocês. E aí, percebam que aqui também com essa apresentação, com essas estruturas que a gente vai mostrar aqui, vocês vão ter todo o arcabouço, né, toda a estrutura necessária para vocês poderem construir o tal falado plano de negócios. Né? Então percebam que a gente vem falando sobre o modelo de negócios, a gente vem falando sobre a construção de hipóteses, construção de soluções. Mas para que isso tudo? Né? Em algum momento a gente precisa congelar isso, congelar essa solução e dar continuidade, né? Começar a execução de fato, né? Entrar na linha de produção e começar a produzir aquilo. Então para isso, muitas das vezes a gente precisa de ter esse documento formal, de ter essa estrutura formal que vai descrever o que é a nossa empresa, certo? E nada melhor do que a gente saber como passar a ideia da nossa empresa, como transmitir, como comunicar aos nossos clientes, ao mercado de forma adequada, né? Como é que a gente pode fazer tornar isso atrativo também, né? Então, nessa aula, eu chamei a aula de pitch, né? Mais para trazer essa linguagem, nesse linguajar que a gente fala muito no mercado hoje em dia de startups, né? Então, a gente vai trazer alguns insights, algumas ideias muito legais para vocês poderem fazer essa apresentação da sua empresa e levar isso para frente. Ou seja, vocês vão perceber aqui que a estrutura que a gente vai apresentar tem tudo a ver depois com o empacotamento desse modelo de negócios, trazendo isso para a ideia do plano de negócios. Lembrem que a gente primeiro começou, né, ao longo de todo esse curso, a construção do modelo de negócios, para depois, no final, com toda essa informação já levantada, aí sim passar para o plano de negócios. Tá? Então o plano, perceba que é mais um envelopamento, um empacotamento da solução que a gente vem falando. Então a ideia, a preocupação maior ao longo de todo o curso é falar sobre agregação de valor, sobre uma solução adequada, sobre um encaixe com o mercado, né, sobre atender às necessidades do cliente, sobre construir coisas que realmente resolvam problemas. Perfeito? Então, agora a gente vai falar no pitch. A primeira questão é um desafio que eu trago para vocês. Tá? Então, apesar da gente estar aí online, né, e tudo, eu gosto muito de fazer dinâmicas nas minhas aulas. Né? E aí uma forma de interagir com vocês, mesmo à distância, mesmo às vezes não ali tão próximo, né, mas de alguma forma me aproximar de vocês e trazer esse desafio. Tá? Então eu coloco aqui para vocês, eu gostaria de que vocês escrevessem aí no chat da aula, em uma frase, descrevam a sua empresa. Tá? Ou então descrevam aquilo que vocês estão pensando em fazer, a sua proposta. Por mais que ainda não tenha isso já totalmente formatado, mas tentem fazer esse exercício. Tá? Então eu vou deixar ali 1 minuto para vocês pensarem nisso e escrever em uma frase a empresa de vocês, a solução de vocês. Tá? Eu vou deixar aí mais ou menos 1 minuto. Enquanto isso vocês vão escrevendo. Tá? E enquanto vocês escrevem, tá? Para a gente não... Acho que 1 minuto é até muito. Eu vou deixar aí 30 segundos. Tá? Vocês vão ver por que esses 30 segundos também. Tá? Então, vamos lá, contando o tempo. Tá valendo. Ok. Aquele minuto de silêncio, enquanto eu vejo ali a resposta de vocês. Tá? Se vocês não estiverem respondendo aí agora, não tem problema, vocês podem enviar depois para mim. Para quem está inscrito, vale lembrar que tem um grupo de WhatsApp onde a gente está interagindo, né, com os alunos inscritos. Então, quem se inscreveu, tá, e ainda não teve acesso a esse grupo, por favor, envie na descrição do vídeo, tem um link para as dúvidas, um formulário para as dúvidas. Então, escreva lá como acessar o grupo de WhatsApp. Tá? Então, por lá a gente troca ideias, faz um networking,
tá? A gente envia também algumas dúvidas por lá. Então é bem interessante, esse grupo está bem ativo, bem legal por lá, a gente poder interagir de alguma forma. Ok? Então conseguiram escrever ali, passar esse desafio? Agora eu vou passar para vocês uma dica de ouro ali, uma forma muito legal de vocês poderem descrever isso daqui, passar esse desafio para frente. Então no próximo slide tem assim, o desafio, como que vocês podem superar isso? Então tem ali, a minha empresa, aí vocês colocam nesse espaço ali que está fechado o nome da empresa, está desenvolvendo, então aí nesse espaço você colocam a descrição da solução, para ajudar, aí vocês descrevem o nicho, né? Então um cliente específico, vocês descrevem nesse espaço, a resolver, e aí vocês descrevem o problema, e por último, com o quê? Com o diferencial. Qual é o diferencial dessa solução de vocês? Então percebam que em uma frase é possível vocês descreverem a empresa de vocês, a solução de vocês, a forma como vocês querem agregar valor para o seu cliente. Então percebam que nessa única frase, nesse único parágrafo, vocês conseguem trazer várias informações que a gente já vem conversando ao longo do curso, tá? Obviamente o nome da empresa, o nome da solução, o que ela está fazendo, né, e qual que é essa forma de resolver aquele problema, né, para quem que está sendo resolvido, está sendo proposto isso, né, qual que é o nicho, qual que é a persona, qual que é o público-alvo, né, e qual que é o problema que está sendo resolvido, né, e como que eu estou me diferenciando em relação aos concorrentes. Então aqui dentro dessa estrutura, dentro desse código, digamos assim, até coloquei uma imagem ali de fundo de um código de programação, mas é justamente isso, vocês tentarem hackear, né, de forma lúdica, digamos assim, como que vocês podem transmitir para o seu público, transmitir para potenciais investidores, para potenciais clientes, a ideia da empresa de vocês, ok? Então, no próximo ponto, eu faço uma pergunta, tá? Então, que são reflexões que a gente traz aqui, que são muito válidas para vocês também trazerem para a vida de vocês, para as empresas de vocês, tá? Você sabe contar história? Tá? Para quem tem filhos, talvez isso seja um pouco mais natural, né? Ou às vezes para quem é professor também, às vezes precisa também ter essa ideia de contar uma história. E tem um caso muito interessante que uma vez eu escutei essa reflexão que era assim: se você conseguir contar uma história ou explicar uma coisa complexa para uma criança de 5 anos e essa criança conseguir entender, então você está apto para apresentar qualquer coisa para qualquer investidor, para qualquer diretor. Então, lembrando de que tudo que a gente vem falando nesse curso é sobre empreendedorismo, né, sobre modelo de negócios, empresas e tudo mais, mas tudo isso também pode ser aplicado na empresa onde você trabalha, caso você seja funcionário, caso você não esteja pensando agora em abrir um novo negócio, não tem problema nenhum, tudo isso pode ser aplicado no dia a dia de vocês, da sua empresa. Tá? Então são soluções que eu chamo de intraempreendedorismo, tá? Que você pode fazer essas ações dentro da sua empresa e você crescer dentro da sua empresa, você criar soluções para a sua empresa, você transformar a sua empresa, ser parte, protagonista, né? Ou seja, empreender dentro da sua empresa realmente. Tá? Então, tudo isso daqui se encaixa para você, por exemplo, na hora de fazer uma reunião. Se você vai fazer por uma reunião onde tem que apresentar uma questão complexa, então, se você souber contar história, então você já tem mais da metade do problema resolvido. Tá? Para você conseguir a atenção, conseguir a adesão das pessoas que vão fazer parte disso. Se você trabalha com projetos, né, hoje em dia praticamente, acho que 100% das empresas trabalham hoje em dia por projetos, né, de alguma forma. Então, isso daqui tem tudo a ver com gestão de projetos, né, com gestão de processos. Tá? Então, tentem aplicar, se vocês não têm ainda a ideia de pensar num projeto de uma empresa futura, se aplica também. Tá? Então, aqui eu trouxe uma trilha, digamos assim, né, de uma técnica que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama storytelling, tá? Ou contação de histórias. Tá? Isso no mundo de negócios hoje em dia é muito importante, tá? Até porque essa agilidade que a gente percebe hoje no mercado, que a gente falou nas primeiras aulas sobre o contexto de mercado, essa velocidade, então reuniões cada vez mais curtas, ou pelo menos o que eu tenho percebido é isso, né?
uma prática, né, de fazer reuniões cada vez mais curtas, mais otimizadas. Então, se você souber contar isso daí, dessa forma, faça esse exercício dentro de casa primeiro. Faz em casa, testa em casa, seja com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus tios, enfim, com as pessoas que você tem ali ao seu redor. Tenta contar uma história, seja da sua empresa que você está querendo criar, seja de algum problema que você está tentando resolver na sua empresa. Tá? Então, a primeira coisa é a faísca, né? aquele estalo, aquele gatilho que starta. Então, comece com perguntas, comece com alguma forma de você criar uma conexão com esse público, né, com as pessoas que você está contando história. Então, comece com uma pergunta para ela poder se identificar com aquela situação. Então, por exemplo, pode perguntar assim: vocês têm filhos? Tá? Então, dessa forma você vai começar a se perguntar assim: eu tenho, mas por que ele está me perguntando isso? Aonde que ele quer chegar com essa pergunta? Então, a partir desse momento, você já capturou a atenção dessas pessoas. E aí, essa faísca, esse gatilho, tem que acontecer nos primeiros 7 segundos de uma conversa, nos primeiros 7 segundos de uma reunião, nos primeiros 7 segundos de um diálogo, de uma apresentação, de um pitch, né, que a gente está falando aí. Porque é justamente com isso que você vai captar a atenção do seu público, do investidor, do seu sócio, da sua equipe, enfim. É nesse momento que você cria conexão. Então faça perguntas que chamem a atenção, que tragam a atenção dessas pessoas. Depois você vai trazer o contexto, tá? Ou seja, onde que está acontecendo aquilo, né? Onde que vai ser implementado aquele projeto, onde que vai ser implementada essa solução, quando... Né, essas 3 perguntinhas são chave ali. E quando que isso vai ser implementado? Qual é o prazo? Qual é o timing? Né, em que momento que você vai levar essa solução para o mercado? E quem? Quem que vai fazer isso? Né? Qual é a equipe? Né, se vai ser só você? Então, a ideia do herói, né, da história. Toda a história precisa ter um herói, não é verdade? Então, nesse momento em que você introduz a ideia do herói, a ideia da personagem que vai fazer justamente essa história acontecer. E depois, no terceiro ponto, são os obstáculos, né? Ou seja, todo herói precisa superar obstáculos, não é verdade? Todo herói precisa enfrentar desafios, né? Superar uma batalha, vencer o vilão, enfim. Então, os vilões ali são os problemas, são os desafios que o empreendedor, que o time do projeto vai enfrentar. Tá? Então, nesse momento, você apresenta quais são os obstáculos, as dificuldades que vai ser superadas. E no quarto ponto você coloca a conclusão, ou seja, qual que vai ser a solução que vai resolver aquele problema, como que o herói vai utilizar dessa solução para poder superar aqueles desafios, tá? Então, onde que está o valor agregado daquela solução, tá? Aí, aquela ideia de final feliz, né, que todo mundo espera sempre de uma história, né? E aí essa história ela precisa trazer também uma inspiração, ou seja, da forma como o herói superou aquele desafio a partir daquela solução. Então, como é que isso vai inspirar os seus clientes, como que isso vai inspirar o investidor, como que isso vai inspirar, trazer uma empatia aí por parte da sua equipe, tá? Então, perceba que, dependendo do público, obviamente você vai fazer abordagens diferentes, mas isso se aplica em todos esses contextos que eu falei. E, por último, qual que é a lição, qual que é o aprendizado a partir dessa história? Né? Ou seja, como que essa história, como que essa solução vai trazer uma transformação real para aquele nicho, para aquele público, para aqueles clientes, né? Então, porque se você estiver fazendo essa apresentação para um investidor, você precisa explicar isso para ele também, né? Qual que é a transformação que a sua solução vai trazer para o mercado, perfeito? E também o convite para a ação. Então, se eu estiver falando com um investidor, é nesse momento que eu vou falar sobre quanto que eu preciso para a minha empresa crescer, quanto que ele precisa investir para esse negócio aqui dar certo. Quando você vai falar isso, por exemplo, para uma equipe do seu projeto, é justamente trazer para engajamento, ou seja, falar assim, olha, aqui nesse momento vocês precisam então colocar a mão na massa, precisam entregar, precisam cumprir os prazos, né? Quando você vai falar isso com o seu chefe, de repente, né? Então você trazer realmente, chefe, eu preciso que você intervenha nesse ponto, eu preciso que você me ajude com essa questão aqui, que está pegando hoje em dia. Então, são realmente todos os pontos que você precisa passar para contar uma história. E aí, para tornar isso de forma mais lúdica, né, mais interativa também junto com vocês, eu trouxe uma história real aqui real não, obviamente, mas é uma história de um livro infantil, um livro do meu filho, tá? Para vocês poderem fazer justamente esse casamento, esse vínculo com tudo que eu contei agora para vocês.
E a história é uma história bem conhecida, tá? De muitos de nós aqui, é a lebre e a tartaruga. E eu vou ler aqui para vocês a história, para vocês irem fazendo esse casamento entre cada um dos pontos, cada uma dessas etapas que eu coloquei aqui. Então, assim, a história fala, né? Num belo dia, a tartaruga acordou muito inspirada e convidou a lebre para uma corrida animada. Então, ali, ó, o gatilho. A lebre deu tanta risada, não conseguia acreditar que a tartaruga pudesse uma corrida ganhar. Então, ali já despertou o interesse da lebre, né? Mas a tartaruga, de fato, falava com seriedade. Fizeram então a aposta e foram correr de verdade. E aí, então, está acontecendo ali a ideia do contexto. Eles vão correr, eles vão... Aonde que eles estão? Eles estão, né, na floresta. Quando que isso vai acontecer? Já agora, logo depois que eles acordaram. E quem que vai fazer? Quem que é o herói ali da história? A princípio é a tartaruga, porque a princípio ela está desafiando a lebre para se superar ali. A tartaruga, em seu passo sempre seguro e constante, percorria o caminho e não parava um instante. Então, novamente, a ideia do herói superando obstáculos, né, sendo persistente. A lebre, muito exibida, parou para descansar. Esta disputa está no papo. É claro que eu vou ganhar. Né? Então, aí um pouco da arrogância da lebre, né? Mas eis que a lebre exagerou em seu sono arrogante e não viu que a tartaruga estava já bem adiante. Quando a dorminhoca acordou, disparou pela estrada, mas não conseguiu impedir que a tartaruga cruzasse a linha de chegada. Né? Então, conclusão, né? Temos aquele final feliz onde o herói venceu, né? Nesse caso aqui. E aí temos a lição. Qual que é o aprendizado, a reflexão? Os espertos ouçam bem. Mais vale ser persistente e não desprezar ninguém. Então, pessoal, é isso que é contação de histórias, e isso que vocês precisam fazer para contar a história da empresa de vocês, para vocês encantarem os clientes, encantarem os investidores, encantarem o seu público, ok? E aí o próximo ponto, então, aí sim falando agora de pitch, né? Da onde que veio essa ideia do pitch? E aí isso veio lá nos Estados Unidos, é muito comum no mundo empresarial, principalmente nasceu lá essa ideia do elevator pitch, que é a ideia justamente de um discurso de elevador. Então, você capturar a atenção de um diretor, capturar a atenção de um cliente, de repente, e isso leva entre 30 segundos a 1 minuto, que é o tempo que o elevador leva para chegar num andar. Né? Dependendo do andar, você vai ter ou mais tempo ou menos tempo para poder passar essa ideia. Onde o interessado, ele entra no elevador e fala, opa, espere, tenha uma ideia. Né? E aí o executivo ele fala assim, mas que ideia é essa? Então, dependendo de como que você consegue transmitir essa ideia, comunicar isso, né? Aí sim você consegue engajar, trazer esse parceiro para dentro agora dessa solução e ele falar assim, temos uma ideia, ou seja, ele comprou a ideia de você. E aí, com isso aconteceu algumas vezes, né, na época de consultoria, onde eu precisava justamente trazer essa atenção, né, capturar a atenção do meu cliente. E aí o que acontecia? Né? Quando eu chegava no elevador, eu trazia às vezes era 8, 9 da manhã, precisava trazer isso de forma rápida. Obviamente, na parte da manhã é um momento estratégico, porque as pessoas estão normalmente com a cabeça mais fresca, mais abertas às ideias. E aí você transmitia isso rapidamente, ali em 30, 40 segundos. Quando você capturava a atenção, inicialmente a pessoa ficava um pouco mais fechada, mais indisposta, né, a ouvir. Mas quando ela percebia que aquilo era de interesse dela também, então ela falava assim, me acompanha, por favor, até a minha mesa e me conta mais um pouco sobre essa história. Então, essa é a ideia do pitch, essa é a ideia do elevator pitch, nesse caso, da ideia original, ok? No próximo slide, então, a gente vê o que é o pitch do ponto de vista do ambiente de negócios, né, que a gente está falando aqui. Então, ele é uma venda, tá? Para um potencial investidor. Aqui a gente pode estender um pouco também para a ideia de sócios, né, ou de potenciais sócios que possam vir a fazer parte do negócio, ou até para equipes, quando a gente está começando um negócio também precisa de uma equipe de alta performance, uma equipe às vezes muito qualificada, como que você vai atrair essas pessoas se você ainda não tem um retorno, se você ainda não tem um capital muito grande para poder pagar essas pessoas, né? Você precisa pagar essas pessoas para um nível de mercado para você poder reter elas também e elas estarem comprometidas com o seu, com esse negócio, né? O pitch normalmente, quando é feito para uma apresentação assim, para executivos, né, para empresários ou investidores, ele leva entre 3 a 15 minutos. Tá? Isso vai depender, obviamente, de como que você conseguiu captar a atenção deles.
E aí ele serve, qual que é o objetivo disso? É atrair o interesse do investidor ou futuros sócios, parceiros e até a equipe. Então percebam que vocês podem aproveitar disso daqui até para atrair parceiros, né? Às vezes você precisa criar justamente essa conexão, criar essa rede de relacionamentos aí com parceiros, com fornecedores, e aí para você poder atrair isso e ter até uma possibilidade de poder barganhar com eles alguma coisa, né? Então é uma forma de vocês atraírem também até fornecedores. Tá? E aí vamos agora então para a parte estrutural que eu falei com vocês, né? Que vocês vão sair daqui com o seu plano de negócios pronto. Tá bom? Então, o que precisa ter nessa apresentação? Então, esse daqui que vocês vão precisar estruturar para a última aula, que vai ser a apresentação da empresa de vocês. Tá? Então, o que precisa ter? Precisa descrever o problema, precisa descrever a solução, qual o mercado e qual o negócio. Tá? Então, eu vou agora passar pelo primeiro item, que seria o problema. Então, no seguinte slide, a gente vê o que tem que ter no caso do problema. Você precisa fazer a descrição dele, tá? De forma bem trabalhada, assim, descrever qual que é esse problema, como que você chegou até ele, né? Apresentar dados que apresentem que esse problema realmente é algo relevante, é algo que o mercado está ali, tem um mercado latente ali sofrendo aquele problema, passando por aquele problema, e mostrar as principais dores, ou seja, colocar assim, esse cliente está passando por isso, essa pessoa está passando por esses montes. Quando a gente coloca aqui em dores, não são necessariamente dores físicas, tá, pessoal? São necessidades, são questões que um potencial, um nicho ali está apresentando. Tá? Então procure criar empatia nesse momento para que a pessoa que você está apresentando, nesse caso aqui investidor, por exemplo, ele se sinta, ele perceba essa necessidade, né? Ele tenha essa empatia, essa conexão. E o seguinte ponto, né, da apresentação é a solução. Então, o que você precisa fazer, né, nesse momento para apresentar a solução? É descrever a solução, ou seja, lembrem daquela ideia do primeiro momento que eu falei para vocês da descrição lá do desafio, né? Então, descrever ali, utilizando aquela estrutura, de repente, apresentar quais que são as principais funcionalidades dessa solução, tá? Como que essas funcionalidades resolvem o problema que você apresentou anteriormente, mostrar resultados dos testes, né? Então, aqui percebam que vocês já passaram pelos testes, né? Pelas validações e pelas pivotagens. Então, aqui você vai trazer esses resultados aqui, para poder mostrar que você foi a campo, que você foi até a rua, você olhou o cliente e realmente você testou a sua solução, né? Você não está trazendo apenas hipóteses novamente. Então aqui a gente já saiu do campo das ideias, já saiu do campo das hipóteses, está trazendo dados reais, dados que vocês levantaram de fato. Tá? Obviamente, aqui no contexto do nosso curso, vocês podem trazer dados já também, se for possível, dados reais, tá? Fazendo pesquisas e tudo, ou então dados que sejam de repente aproximações, dados às vezes de algum outro segmento que se aproxime daquilo que vocês estão pensando em fazer, tá? E também enfatizar os diferenciais, deixar aquele gostinho de quero mais, tá? Então deixar uma água na boca, tá? Então enfatizar de fato como que essa solução se diferencia de outras que já podem existir no mercado. E aqui é onde acontece o encantamento, tá, desse investidor. É onde ele diz assim, é isso que eu preciso, é isso que realmente vai trazer uma solução. Agora, apresentar o mercado. Tá? Então, para o mercado, vocês precisam especificar o nicho. Tá? Eu lembro que eu falei, quando a gente falou de Business Model Canvas, foi a questão do nicho, é muito importante, porque se você tiver um público muito amplo, muito abrangente, fica muito difícil de você entender realmente quais que são as dores, quais que são as variáveis, definir bem qual que é a persona. Tá? Então, quanto mais você nichar, melhor. Aí aqui você vai trazer qual que é o tamanho desse mercado potencial, qual que é a relevância desse mercado, de repente, dentro de outros, né? Por que isso é importante, né? Quais que são os atuais competidores, qual que é a sua persona. Então, perceba que nesse momento, essas informações aqui vocês já levantaram anteriormente. Quando vocês fizeram as análises estratégicas, aqui você já tem essa informação. Ok? Apresentar o plano de marketing, tá? A gente vai ter
uma aula específica sobre esse plano de marketing, como fazer esse plano e tudo. Então, como que vocês vão trazer uma abordagem estratégica aqui da parte do marketing, né? E também mostrar o potencial de vendas, né? Como que vocês vão gerar essas vendas ali de forma recorrente, como que vai ser esse modelo de precificação. Então, tudo isso vocês já fizeram também anteriormente. Aqui vocês estão estruturando. Como que vocês pensam em crescer, né? Em que momento que vai ter a acontecer esse crescimento e como que isso vai se sustentar ao longo do tempo. E aqui percebam que o importante aqui são os dados e fatos. Ok, pessoal? Então, enquanto mais dados tiver aqui, melhor. E o próximo ponto é o negócio em si, né? Como que vai apresentar esse negócio? Vocês precisam apresentar a equipe, né? Qual é a capacidade de execução da equipe, qual é a capacidade técnica dessa equipe, qual é a expertise deles, né? A capacidade também deles se adaptarem, né? Dessa equipe se adaptar, ter uma flexibilidade, ali, adaptabilidade. Então, lembram da ideia que a gente falou anteriormente nas primeiras aulas sobre o contexto, né? O mundo VUCA requer essa adaptabilidade, requer essa capacidade de gestão da mudança, né? E qual que é a rede de relacionamento? Tá? Às vezes acontece em alguns pitches que a equipe ela é muito técnica, é muito fechada, às vezes não tem um networking muito amplo. E aí o investidor, às vezes ele sugere, no lugar de fazer um aporte em dinheiro, faz um aporte de rede de relacionamentos. Às vezes isso tem mais valor do que o próprio dinheiro em si. Tá? E aí aqui vocês vão descrever também qual é a missão, visão e os valores, né? Aonde e como a empresa quer chegar e por quê. Tá? Trazer essa ideia de propósito também. Quais que são as estratégias, né, que vocês vão fazer para poder estruturar a empresa, para ela conseguir chegar lá, para conseguir responder àquela ideia da missão, visão e valores, tá? Quais que são as suas estratégias. E aí entra essa ideia de análises estratégicas que vocês já fizeram também anteriormente. E quais que foram os planos definidos daqui para frente. E também as projeções e investimento, ou seja, qual que é o futuro esperado dessa empresa, quais que são as projeções financeiras, tudo com base nas aulas que a gente já viu. Quais que são as oportunidades, né, de crescimento, de alavancagem, né, de investimento ao longo do percurso, ali, ao longo dos anos. Qual que é o impacto? Aí aqui a gente está falando de retorno do investimento. Tá? Então, tragam aqui todas essas análises financeiras que a gente já fez. E quanto precisa e por quanto tempo. Tá? Então, aqui é onde vocês vão também trazer a ideia de quanto que eu preciso investir, qual que é o capital necessário aí para de repente construir aí a loja, ou então comprar aquele equipamento, ou então trazer uma pessoa de mercado para fazer a gestão aqui. Então é nesse momento que vocês vão deixar isso bem claro. Isso daqui é muito importante que vocês deixem claro para o investidor, ou para um sócio, né, ou para algum parceiro, o que vocês precisam de fato e em quanto tempo. Tem que ter isso muita clareza, porque quando você titubeia nesses momentos, quando você tem alguma dúvida ali, não fica muito seguro disso, aí está quase que muito provável que o investidor ou quem estiver ali assistindo não se encante, não tenha realmente um interesse muito forte por isso. E aqui o importante são as pessoas, tá, pessoal? O importante é que as pessoas, por quê? Porque quando o investidor ele percebe que às vezes não tem uma clareza muito grande com relação às projeções de investimento, projeções financeiras, né? Não tem um retorno do investimento muito alto, né? O VPL ele está positivo, mas não está muito atraente, né? O ROI, né? O retorno sobre o investimento, ele se paga, tem um payback aí de 2, 3 anos, mas poderia ser melhor. Ok, de repente, às vezes o investidor não está tão preocupado com a parte financeira. Se ele gostou da solução, se ele se encantou com a solução, e se ele gostou da equipe, ele confia na equipe, a equipe trouxe essa ideia, passou essa confiança, essa confiabilidade, então o investidor ele vai aportar, vai fazer o aporte, porque ele acredita na equipe, então ele vai investir na equipe para eles poderem executar aquela solução, porque a solução é muito boa, é encantadora realmente. Tá? Então, perceba que nesses 2 pilares ali vocês podem se alavancar numa apresentação de um pitch, por exemplo, para investidores potenciais. E agora, atenção aos seguintes pontos. Tá? Confie na sua solução. Tá? Você
se debruçou em cima daquilo, você fez a proposta de valor, você foi atrás de dados de mercado, você realmente tem uma paixão por aquilo, tem um interesse, demonstre aquilo, né, para o seu público. Prepare-se para perguntas e críticas também. Então, pessoal, lembrem-se sempre que as ideias que a gente tem são muito boas, de fato, tá? Mas a gente não pode se apegar a essas ideias, não pode ficar preso a elas, tá? Enquanto vocês conseguirem fazer melhorias nelas, a partir de um feedback, de repente, de uma banca, de um pitch, então, melhor ainda, tá, pessoal? Então, se preparem, sejam preparados para receber isso em algum momento, para poder fazer uma mudança. Provavelmente, se a ideia for boa, se a solução que está sendo proposta ali tiver um potencial, mas precisa de melhorias, então provavelmente o investidor ele vai chamar por uma segunda apresentação, tá? Existe essa possibilidade. E também prepare-se para comunicar com excelência. Então, a linguagem corporal, a forma como você fala, se você está demonstrando que você estudou, se você se preparou para isso, então a chance de sucesso é muito grande. Né? O nosso corpo fala mais do que a própria apresentação, do que os próprios dados, né? A forma como você comunica. Lembre-se do storytelling, lembre-se da forma como você comunica, faz toda a diferença. Ok? E aí agora eu vou deixar então com vocês, tá? Então estruturem bem essa apresentação, não precisa ser nada muito complexo, tá? Não se preocupem em fazer uma apresentação com efeitos, nada disso, né? A coisa mais simples, percebam que se vocês olharem esses slides que eu falei sobre a estrutura da apresentação, é a apresentação mais simples que eu fiz até agora do curso, tá, pessoal? É proposital, ok? Então eu quis trazer de forma mais clara possível qual que é a estrutura que vocês precisam fazer para essa apresentação. Então eu preciso que vocês façam uma apresentação assim também, simples, com os bullet points. Obviamente, no momento que vocês forem apresentar os dados, aí vocês trazem as tabelas, trazem os gráficos, mas de forma que fique fácil de entender para quem estiver assistindo. Ok? A gente vai estar analisando, né, internamente para, de repente, tornar essa última aula uma aula mais interativa, onde tenha uma banca de avaliadores, né, onde já possam eles trazer algum feedback em relação aos pitches que vão ser apresentados, tá? Então se preparem, estudem, estruturem bem isso daí de forma bem simples e objetiva. Ok, pessoal? Então obrigado e até a próxima aula.